Existe um lugar na Capadócia onde a paisagem parece ter sido esculpida à mão. Formações rochosas que desafiam a lógica, vales silenciosos e uma terra que guarda marcas de milhares de anos. O ser humano não construiu cidades sobre o solo, ele entrou nele. Escavou refúgios, criou igrejas dentro de rochas e construiu verdadeiros labirintos subterrâneos para sobreviver às guerras, invasões e ao passar do tempo. Cada túnel, cada paisagem estreita, cada sala escondida revela uma história de adaptação, resistência e sobrevivência. Mas entender a Capadócia vai além de observar suas formas. É preciso voltar no tempo. Compreender as formas da natureza que moldaram esse cenário e os povos que aprenderam a viver em um dos ambientes mais incomuns do planeta. Neste documentário, vamos explorar o encontro entre geologia e humanidade. Fala galera, agora sim eu estou no centro nervoso da Capadócia. Hoje peguei um tour, uma van aqui ó, que me buscou lá no hotel e me trouxe aqui no meio da Capadócia. A gente vai começar um tour hoje que vai ser o dia inteiro. Eu estou exatamente na cidade de Göreme, que como eu já falei antes, né, a Capadócia engloba várias pequenas cidades. Eu estava numa cidade que ficava meio que no extremo, né, e aqui é no meio mesmo da Capadócia. E aqui trouxe minha mochila porque eu vou mudar de hotel, vou ficar aqui agora mais 2 noites aqui. E olha, daqui já dá para ver, ó, a montanha lá cheia de cavernas, de cúpulas, né? Incrível. A gente parou aqui nesse mirante, dá para ver todas essas formações rochosas bem pontiagudas, né? Interessante que tem umas que não dá para acreditar que são formações naturais, né? Ó, tem até uns camelos aqui, ó. Que existem vários vulcões por aqui. Uma coisa interessante, eu não imaginava isso, né? Isso aqui era tipo uma baía. E toda essa água aqui, ela evaporou por causa dos vulcões que existiam aqui, que ainda existem vários vulcões, né? E eu acabei de descobrir o significado de Capadócia.
Capadócia significa terra dos belos cavalos. E agora chegamos em outra parada aqui. Olha só que incrível essas formações. E aqui nós vamos caminhar entre essas formações rochosas que são chamadas de chaminés. Porque no topo de cada formação rochosa dessa tem umas pontas que parecem chaminés. Essas formações realmente lembram chaminés. Parece que é um monte de torre com chaminé. Muito doido, cara. A gente realmente vê como que a natureza é artista, a natureza, né? Para fazer coisas assim. Olha aquela ali, parece que vai cair logo, olha só. Incrível. Parece que vai desmoronar. Dá pra ver que eles faziam meio que algumas escavações, né? Faziam as moradas deles ali, né? Eu entrei numa caverna aqui, cara, que tem até segundo andar. Tô andando aqui pelo segundo andar da caverna. É um verdadeiro labirinto, é uma cidade, né, cara? Uma cidade de pedra aqui, né? Incrível como eles conseguiam fazer uma comunidade no meio aqui dessas pedras, dessas rochas, né? Esculpindo suas casas aqui, né? Eu não imaginava que era tão antigo esse lugar aqui. Essas cavernas foram construídas por um povo que viveu aqui há mais de 3.000 anos atrás, gente. Então isso aqui não é de agora não, isso é muito tempo. Toda vez que eu entro nessas cavernas eu fico imaginando que pessoas já viveram aqui há tanto tempo atrás, né? Eu vou te falar que tá parecendo muitas casinhas dos Smurfs. E agora chegamos em outro lugar, que é chamado de Open Museum, que é tipo museu a céu aberto. Vamos ver como é que é esse lugar aqui.
essa roda aí atrás onde eles moíam trigo que eles plantavam aqui. É incrível como dentro dessas cavernas é bem mais frio, cara. E é por isso que também eles estocavam comida dentro dessas cavernas. E a comida ficava mais fresca por mais tempo, né? Então, monges viviam aqui, né? E eles produziam trigo, né? Para fazer pão. E eles também produziam vinho, cara. Vinho mesmo. Ali numa das cavernas tem um lugar assim que eles colocavam as uvas e pisavam nelas ali, sabe? E aqui a gente veio agora, apenas 5 minutos de viagem, né? Esses lugares que a gente está indo, assim, tudo fica 5, 10 minutos de viagem só. E aqui a gente chegou no Imagination Valley, que significa Vale da Imaginação, porque essas formações rochosas aqui, muitas delas se parecem com alguma coisa, né? Como as nuvens, às vezes, a gente acha que parecem figuras, né? A mesma coisa são as rochas. E aqui tem um labirinto dessas formações rochosas aqui, todas com essas pontinhas que parece que tem um cogumelo na ponta, sabe? Muito incrível. Comi aqui no restaurante, tá incluído a comida aqui, o almoço. Eu comi um prato de grão de bico, uma entrada de sopa de lentilha, tava uma delícia. Tá tudo incluído, cara. E agora a gente veio aqui num lugar que é fábrica de potes feito de barro. É bem cultural aqui, né? É bem tradicional dessa região, que eles coletam esse barro no rio que a gente passou ali, não consegui filmar o rio. E eles para fazer esses potes, né? E é interessante que essa fábrica desse pote, ele fica, ó, em uma caverna, cara. Hello, Mr. Rigo. Esse é o nosso guia. How is it going? Everything is fine? Everything is fine, Okay, yeah. very Thank good. you. Enjoy your free time, please. You're welcome. E agora chegamos no lugar, no próximo destino, que é a Uxar Castle. É um castelo de
de rochas, cara. Na verdade é toda uma cidade de pedra com o castelo no meio. Cara, que lugar incrível, olha só. Essas árvores cheias de flores também, fica lindo, olha. É claro que hoje em dia não vivem mais pessoas, né, nessas cavernas feitas nessas montanhas, né? Mas ao redor é cheio de hotel, cara. Uma cidade se formou ao redor desse site aqui, né? É como vocês podem ver, tem vários desses castelinhos, né? Com janelinhas e portas. Mas aí lá no meio tem o mais alto de todos, ó. Que é o castelo. Eu acho que de todo o tour esse está sendo o lugar mais impressionante, cara. E tem alguns que dá pra ver que são habitados, ó. Tipo aquele. Dá pra ver que ou é uma loja ou um hotel, não sei. E ali também, ó. Aquele é um café. Imagina, dentro da rocha um café. Aí, ó. A maioria deles, ó, não tem nada dentro. Mas dá pra ver que tem, ó. Tem um corredor pra lá, ó. Ó, esse aqui, essa caverna aqui essa aqui é uma loja de souvenirs e um café. Olha que massa isso, cara.
E uma coisa interessante que eu aprendi sobre essas cavernas aqui é que na época que esses povos viviam aqui, há mais de 3.000 anos atrás, essas rochas elas eram bem mais macias do que é hoje. Eles conseguiam escavar essas cavernas bem mais fácil. E com o tempo, essas rochas oxidaram e ficaram mais duras, né? Por isso que elas resistem até hoje, né? E hoje seria bem mais difícil cavar esses buracos nelas. Olha o tamanho desse camelo. Então, galera, o tour terminou já são acho que 6 da tarde, o tour foi até agora e eles me deixaram aqui no meu hotel. Na verdade, agora eu tô em outro hotel, em outra cidade que fica na Capadócia aqui também, né? Porque a Capadócia, como eu já disse, são várias pequenas cidades dentro da Capadócia, né? E agora eu me mudei para outra cidade que fica no meio da Capadócia, que é Goreme. Aqui sim, tem vistas das rochas, tudo, né? Bem mais legal aqui. Essa outra cidade que eu tava, que é Nevşehir, lá não é tão turístico assim, né? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o quarto de hotel que eu tô alugando. Esse aqui é o quarto, ó. Simples, mas bom. Aqui tem um banheiro, ó. E esse quarto tá me custando R$250 a diária. Ok, meus amigos. Saí depois de tomar um banho. Agora eu saí aqui para dar um rolê na cidade, porque essa cidade aqui, ela é bem mais movimentada que a outra que eu tava. E eu vou comer alguma coisa também. Preciso comprar água para levar pro hotel também. Olha só que movimentado que é aqui. Bem viva a cidade, bem mais turística também. Que cidade viva à noite, cara. Muito viva, tô gostando daqui. Pena que amanhã é meu último dia, né? Mas amanhã ainda tem muita aventura, viu? Olha que legal os souvenirs aqui. São os balãozinhos, ó. Olha só. Pra chave. Olha quanto balão no teto. Muitos balões, olha, tudo aqui é balão. E essas luminárias, olha que coisa linda. E essas luminárias são típicas daqui, se eu não me engano. Eu acho que é turco. Eu já vi em vários países, mas eu acho que é daqui. É interessante que na frente dos restaurantes fica os caras tentando fazer você entrar, né? E mostrando o menu. E eu parei nos 3 restaurantes para ver o menu, né? E todos os caras que ficam na frente do restaurante falam português, cara. Assim, mal, mas falam, né? Todos os restaurantes têm a carta na frente, né? O menu, com os preços, ó. Felizmente a maioria das comidas são de carne, né? Mas aqui, ó, tem algumas que, ó, esse aqui, por exemplo, ó, batata, berinjela, cogumelo e molho de tomate. 450 liras. Isso aí deve dar o quê? Uns R$40, eu acho. Eu acho que eu vou comer esse aqui.
E assim, o tour é o mesmo preço do de ontem, 45 euros, só que lugares diferentes, né? E a primeira parada aqui é um mirante que dá pra ver a cidade de Goreme, que é a cidade que eu tô ficando. É realmente incrível essa cidade de Goreme, cara. Ela fica no meio dessas formações rochosas aqui, cara. Ainda bem que eu vim ficar aqui, né? Por duas noites, né? Olha isso, cara. Parece assim, outro planeta, sabe? É interessante que muita gente pensa que a Capadócia é só balões, né? Não, Capadócia é isso, cara, é história, é geologia. Eu não vim aqui pra voar de balão e nem pra filmar balão. Eu vim aqui pra isso, ó. Tá, agora chegamos em outro atrativo aqui, que é as colinas dos pombos, né, que eles chamam. Porque aqui, né, há muitos, tipo 2, 3 mil anos atrás, existiu muita erupção vulcânica, né? E aqui era coberto de cinzas, então eles não conseguiam produzir, plantar nada, né? Eles não conseguiam ter plantação de nada e não conseguiam sobreviver dessa maneira. E aí o que eles faziam? Faziam vários buracos nas rochas, perto dessas rochas, e essas mesmas rochas eles moravam, né? As casas deles ali. E aí os pombos pousavam nesses buracos e faziam as fezes ali. E eles pegavam essas fezes e para poder fertilizar o solo. Agora paramos aqui em um dos vulcões que fica nessa região da Capadócia. Esse lago aqui, na verdade, é o topo do vulcão que cedeu e formou esse lago aqui. Ó, pode ver que o formato do lago é um círculo, né? Que aqui é a cratera do vulcão.
Sob a superfície árida dessas montanhas existe um mundo escondido, um labirinto escavado na rocha há milhares de anos. E é aqui que chego a Derinkuyu, a maior cidade subterrânea do planeta. Do lado de fora, parece apenas uma pequena cidade tranquila no interior da Capadócia. Mas sob essas ruas simples, existe uma construção impressionante que desce dezenas de metros abaixo da terra. Um lugar capaz de abrigar cerca de 20.000 pessoas, junto com animais, depósitos de comida, poços de água, cozinhas, igrejas, estábulos e até escolas. Agora a gente está descendo o maior dos túneis. Esse túnel aqui vai nos levar em torno de 3 andares para baixo da terra, cara. A gente já estava no primeiro andar embaixo. Agora a gente está descendo mais 3 andares. No total, são 8 andares que pode ser visitado. Mas tem muito mais do que 8. Derinkuyu começou a ser escavada há mais de 2.500 anos, provavelmente pelos hititas. Séculos depois, foi ampliada por outros povos que viviam nessa região. Durante invasões e guerras, famílias inteiras desapareciam da superfície e se refugiavam aqui embaixo por dias, semanas e até meses. E a gente só que desce, vai descendo mais ainda e vai ficando cada vez mais estreito esses túneis. Chegamos agora num grande salão e aqui tem tudo, né? Esses povos viviam aqui e aqui tinha tudo que eles precisavam, né? Tinha os dutos de ventilação, tinha as áreas que eram cozinhas, tinha até igreja aqui dentro. E o mais impressionante é que cerca de 20.000 pessoas viviam aqui. Olha só, esse buraco aqui é onde eles guardavam a água deles. Eles cavavam tão fundo aqui que eles achavam água e tinham onde beber água. Estamos descendo mais ainda, cara. Como eu disse, são 8 andares que tem como a gente visitar. Eu acho que agora estamos chegando no 8º andar para baixo da terra. À medida que entro por esses corredores estreitos, o ar fica mais frio e a sensação de estar entrando em outro mundo. Cada túnel leva a uma nova sala. Cada porta de pedra parece esconder mais um pedaço da história. Alguns dos corredores têm menos de 1 metro de largura. Foram feitos assim de propósito, para dificultar a entrada de inimigos. Grandes pedras circulares podiam bloquear completamente a passagem. E mesmo a dezenas de metros de profundidade, a cidade continuava respirando graças a um impressionante sistema de ventilação, com dezenas de poços conectando todos os andares. Esse aqui é o duto de ventilação. Olha só. Esse duto de ventilação aqui, ele vai até a superfície e fica trazendo ar para dentro dos quartos, de todos os quartos, né? Hoje apenas uma parte de Derinkuyu pode ser visitada, mas mesmo assim, caminhar por esse lugar
é como descer até as profundezas do passado. Um passado em que milhares de pessoas viviam escondidas sobre a terra, transformando a rocha em abrigo, proteção e sobrevivência. E enquanto avanço cada vez mais fundo, fica difícil acreditar que uma das maiores obras da humanidade esteja invisível aos olhos de quem passa lá em cima. Então a gente chegou aqui na área de armazenamento de comidas, cara. Essa aqui é uma das salas que eles usavam para armazenar comida. Tá vendo que tem uma roda ali, ó? Em várias áreas, em várias entradas, tem essas rodas para eles poderem fechar em caso de ataque. Se alguma outra civilização atacassem eles, eles tinham várias formas de se livrar desses ataques, né? E aqui é outra área de armazenamento de comida. Ó. Tudo isso aqui, eles estocavam comida aqui dentro. Tem várias outras salas pequenas ali, ó, tudo dividido, tipo de comida, cara. Eles plantavam muito trigo lá em cima. Aqui, eles pisavam nas uvas ali, e o suco de uva descia por aquele negócio ali, ó, e caía ali. Aqui eles armazenavam o vinho. Eles também cultivavam animais aqui dentro, cara. Isso aqui é uma cidade, Tá vendo esses espaços aqui, ó? Esse aqui, ó. Aquele espaço ali, eles colocavam água, ó. Olha aqui outro. Colocavam água para os animais beberem. E tudo isso tá aqui embaixo dessa cidade que chama Derinkuyu. Aqui é, tipo, praticamente a área central da cidade, cara, e é tudo isso embaixo dessa cidade. Isso aqui é o topo do duto de ventilação. Quando eu mostrei lá embaixo, aqui que entra o ar, a parte de cima. Tem vários desses aqui. Tem um outro lá na frente, ó. Bem lá na frente tem um outro. E é incrível porque embaixo de uma cidade tem outra cidade subterrânea maior ainda, cara. E com milhares de anos, né?